Boa noite a cada um de vós e a todos em geral. Bem-vindos a mais uma edição de Gente com História. Hoje vamos até às Antas. Não vamos entrar no estádio, mas vamos estar junto do Pedro Bastos, que já está ao meu encontro, já está à minha espera. Ele vai falar connosco hoje. Boa noite, Pedro. Bem-vindo sejas aqui até nós. Diz-nos quem és, o que fazes. Boa noite, Américo. Em primeiro lugar, quero agradecer-te o convite para estar aqui. O meu nome é Pedro Bastos, tenho 31 anos, sou engenheiro civil, sou chefe de escoteiros, estou também no movimento Felos, e se nós fôssemos ao Estádio das Antas, também estávamos num local muito bonito, tem também um museu fantástico, por isso também não estávamos mal. É verdade, é verdade. Mas não vamos ao stand das Antas, vamos ao teu interior partilhar as tuas vivências, que são muito ricas. O Pedro é escoteiro, é chefe, é chefe, chefia, um dos escoteiros ali na área dele, e tem uma história interessante para partilhar connosco, porque eu vou-lhe perguntar já a seguir como é que nasceu este gosto pelo escotismo. Então, o escotismo apareceu na minha vida mesmo antes de eu nascer. O meu avô, lá para os anos de 1933, entrou para os escoteiros em miúdo, no agrupamento da Sé. Depois, mais tarde, entrou também o meu pai e os meus tios, e o bichinho ficou. E depois, mais tarde, quando fundou o agrupamento das Antas em 73, o meu pai acompanhou aqui para o agrupamento e depois em 2000 entrei eu. Isto assim de uma forma muito resumida. Sim, 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 sim. Mas eu julgo saber que tu entraste, mas não entraste logo muito bem, para não? Eu antes de 2000 tinha experimentado os escoteiros nas Antas nos Lobitos. O meu avô gostava que eu entrasse nessa altura. Só que no dia em que eu fui experimentar, os lobitos estavam à procura de trebos de 4 folhas num canteiro e eu só achava 3 e não gostei nada daquilo. E então não quis continuar, não gostei muito. Depois, mais tarde, em 2000, após a morte do meu avô, é que, é que eu entrei no agrupamento porque fiquei sempre com aquele sentimento que gostava que ele me visse como escoteiro. Uhum. Entretanto, entraste e estás sempre a tempo para entrar e já eres, portanto, escoteiro já uns anos largos. Passaste por várias fases no escotismo até chegares a chefe de secção. Já foste chefe de quantas secções? Olha, eu quando fiz a partida dos caminheiros e depois me fizeram o convite para entrar nas equipas de animação, não é? Para fazer o curso de chefe, eu comecei nos exploradores, tive um ano nos exploradores, depois tive 3 anos com os lobitos, mais tarde tive mais 3 anos nos caminheiros e agora é o segundo ano que estou outra vez com os lobitos. Enquanto escoteiro, que secção é em que gostaste mais de estar? Isto enquanto escoteiro, não é enquanto dirigente, enquanto escoteiro. Foi no. Uh, foi nos caminheiros, foi na outra área. Vocês têm 5 secções, não é? É os Luitos. Os lobitos, os exploradores, os pioneiros e os caminheiros. São 4. Pronto. Em qual dessas 4 é que tu gostaste mais de estar a viver experiências enquanto escoteiro? São,
são todas muito diferentes. Uhum. A que me marcou mais, ou se calhar onde eu evolui mais como pessoa, foi nos caminheiros. Mas posso destacar aqui alguns pontos importantes que vivenciei em cada uma delas. Nos exploradores vivenciei muito a aprendizagem da componente técnica, dos acampamentos, de aprender a cozinhar, do espírito de união. Depois, nos pioneiros, tinha muito a ver com o espírito de grupo, porque depois esses amigos que eu tinha nos escoteiros também foram aqueles amigos com quem eu saí as primeiras vezes fora de casa. Passávamos as férias juntos, isso tudo, extra-escoteiros. E depois nos caminheiros, já com uma maturidade diferente, comecei a vivenciar as coisas de uma forma mais a sério. Digamos que o escotismo tem sido uma escola para ti. O que é que tens aprendido de mais importante nestes anos todos que tens de escoteiro? O mais importante, olha, o mais importante eu acho que é olhar para cada pessoa como uma pessoa única e insubstituível, em que cada um tem um dom, em que cada pessoa é capaz de ensinar algo ao outro e há tantas coisas que eu aprendo, e eu Sim, sim, aprendo sim, sim. desde com os mais pequeninos, com os lobitos, a estar atento a coisas que às vezes os adultos não ligam muito, Como por e exemplo, como por exemplo, com o ser recebido logo com um sorriso, o dizer, olha, eu gosto muito disto, ou dizer logo, eu acho que isto foi uma seca, não gostei nada. São muito diretos, não têm filtros. Eu acho que nós adultos, se calhar, temos mais filtros. Tu hoje não estás bem, precisas de um abraço. ai que giro. Há assim coisas que eu aprendo muito com eles. Tem uma São, sensibilidade especial. são muito genuínos, não é? Muito espontâneos. Exatamente. Ó Pedro, então teve uma história engraçada com os pequenitos, com os lobitos, e que metem um carro pelo meio. Queres contar? É verdade. Então, nós fomos acampar ali para a Vintes, e preparamos uma atividade muito completa e tinha um jogo de cidade onde os lobitos fizeram um percurso para conhecer a Vintes, foram aos bombeiros, foram fazer a broa da Vintes, passaram por diversos postos engraçados. Isto depois, a certa altura, lá no local do acampamento, era preciso fazer lá umas manobras com os carros para eles poderem entrar lá no portão. E a certa altura, eu na brincadeira, destravei o carro, virei-me para eles e disse, ora, empurrem todos o carro, vão ver que vão conseguir. E eles, não conseguimos nada, que nós somos pequeninos. E disse, se for um sozinho não consegue, mas se forem os lobitos todos vão ver que vão conseguir. E eles empurraram, conseguiram empurrar o carro, ficaram todos contentes. Depois, no final, quando fomos fazer a avaliação da atividade, nós a contarmos que eles iam dizer que o que gostaram mais tinha sido ou acampar, ou ir aos bombeiros e entrar nos carros dos bombeiros, ou ir fazer o pão. Não, foram dizer aos pais que o que gostaram mais foi empurrar o carro do chefe. Essa é a história do carro. Essa é a história do carro. Não, Pedro, eu frisei isto porque nós muitas vezes pensamos que para cativar as crianças temos que fazer coisas muito elaboradas, muito trabalhadas, e eles querem coisas muito, experiências muito reais, experiências fora do que é habitual, que estão às vezes além daquilo que eles imaginam conseguirem fazer. Porque para eles, se calhar, estava fora de questão empurrar um carro daquele tamanho, com aquele peso, para as forcitas deles. E eles, ao verem que conseguiram, fizeram um reconhecimento das suas capacidades, de que, afinal de contas, em grupo
tinham força, eram fortes, foram capazes. Então é um bocado da filosofia dos escoteiros, é que, digo eu, não sei se é, o espírito de grupo é muito importante, ou não é assim? É muito importante. Nós nos escoteiros dividimos-nos em equipas ou patrulhas, têm nomes diferentes Sim, consoante sim, as as secções. secções. E depois, dentro de cada patrulha, cada um tem um cargo, tem uma função. Pode ser o cozinheiro, o secretário, ou o guia, que é quem orienta a equipa, ou o guarda-material. Cada um tem uma função. Logo, a patrulha, se as pessoas não participarem nas atividades, não fica completa e sai prejudicada. Por isso eles sabem que dependem muito uns dos outros Uhum. e fomenta-se muito o trabalho em equipa, desde pequeninos. Uma relação muito interessante que vocês têm é sempre com a natureza. Vocês têm uma interação muito forte com a natureza. Fazem tudo na natureza. A natureza é a vossa, digamos, a vossa sede principal. A que é que se deve esta relação tão próxima, tão filial com a natureza? Olha, isso está eu penso que está na gênese de como nasceu o movimento. O movimento nasceu de um acampamento numa ilha, com cerca de 20 rapazes. Hum, e penso que foi a partir daí que o contacto com a natureza apareceu no escotismo. Nós fazemos muitas atividades na natureza, ou acampamentos, ou raids, e é onde nos sentimos bem. Apesar de agora, nos últimos tempos, com a pandemia, tem sido mais difícil, estamos sedentos desse tipo de atividades, porque é onde nos sentimos melhor. E mais vale uma semana a acampar do que muitos dias ao fim de semana dentro de quatro paredes da sede dos escoteiros. As vivências são diferentes. Pois, e realmente assim, o ar livre é inato ao escoteiro, contacto até com alguma radicalidade das forças da natureza. Vocês não acampam só quando estão no tempo, é quando é necessário acampar, quando está programado. Só em casos muito excepcionais é que desistem, porque se o mercado para um fim de semana em que esteja a chover e ventar, vocês não desistem de acampar, ou às vezes acontece isso. É assim, nós como chefes temos que sempre que avaliar o risco, não é? Sim, sim. Não podemos colocar os nossos elementos em situações de De perigo. perigo. Agora, não é por estar a chover que se deixa de acampar. Nós temos materiais próprios, não é? Temos toldos, temos diversos materiais que nos permitem acampar com chuva. E já se diz, costuma-se dizer, não é? Para acampar com bom tempo, não é preciso ser escoteiro, qualquer pessoa pode Acampa. fazer. Ao Mas, ó contrário, Pedro, já é mais complicado. mas, ó Pedro, há uma outra faceta no escotilho que eu acho interessante. Se for mentira, posso me desmentir, não me importa nada. Mas vocês, muitos de vós, aprendem a cozinhar, aprendem a lavar roupa, aprendem muita coisa dentro dos vossos grupos, dos vossos acampamentos. Às vezes os cozinhados que os mais jovens fazem, às vezes a primeira vez que o fazem não calha tão bem. Às vezes o arroz fica empapado, mal cozido, não fica tão perfeito. Mas o engraçado é que todos comem, não é? Ou há, assim, alguma coisa que os impeça de querer comer, porque estarem habituados a ter tudo em casa, bem feitinho. Isso é só no início, depois já desaparece e já todos aceitam as vivências como elas são. E eu acho que quando nós estamos assim em atividades com mais duração, a fome ajuda a comer, a comer os pratos. Mas é verdade, eu tenho uma experiência. Eu, a primeira vez que cozinhei, eu era explorador e foi num acampamento nacional. Eu nunca tinha cozinhado em casa. Então, eu lembro perfeitamente do prato, era massa à bolonhesa.
Então tinha que fazer o estrugido para a carne. Eu era tão trengo a cozinhar que tive que fazer 3 vezes estrugido, porque deixei de queimar 3 vezes estrugido. Então fiz a primeira vez, tive que ir lavar porque queimou. Fiz a segunda vez, tive que lavar porque queimou. E depois é que saiu direito. Mas toda a gente comeu no final. Pois, a alegria de estar em partilha, de estar em comunhão, supera as coisas que não estão tão bem feitas, a nível de culinária, a nível de higiene também. Vocês, quando estão acampados, ou como parece, não sei se é assim, também não têm os hábitos tão rigorosos de higiene, de se levarem tanto como em casa, de as meninas de se maquiarem, os rapazes de se vestirem bem, andam muito à vontade, não é assim? Cuidados de higiene temos. Agora, essa parte da maquilhagem, se calhar do creme para a ponta do cabelo e para a raiz do cabelo, e isso é que se calhar não tem, Não é possível, não claro. entra. Não entra. Mas eu, quando digo cuidados de higiene, não são dos cuidados de higiene primários. É que há jovens e miúdos que em casa tomam banho todos os dias. Quando digo banho, é banho a sério. Se calhar no escotismo, um jovem não vai tomar um banho completo todos os dias, porque nem sempre tem possibilidade de tomar banho a qualquer hora, porque A qualquer hora, não. Mas as coisas estão muito evoluídas. organizados. Sim, Estão muito evoluídas desde que começou, porque hoje em dia há também centros escotistas, há campos sim, escotistas, sim. onde tem diversos balneários e isso tudo. As coisas. Mas não era assim tanto, pois não. Não Não, era mais. de antes Pois, não havia, de antes havia terrenos ou privados, não é? De privados, em que muitas vezes tinha que se construir as latrinas, tinha que se sim, sim. construir uns chuveiros e era diferente. Havia quem tomasse banho nos rios. Também, também. Também. Sim, E sim. hoje em dia também é possível se for com os sabões biodegradáveis, não é? Sim, 300 sim. biodegradáveis, mas era muito dessa forma. Mas lá está. Vocês, usando biodegradáveis, estão a educar os membros do grupo a proteger a natureza. É isso desde que eles entram nos lobitos, fazemos muito isso, a preocupação com a água, a preocupação com os incêndios, a preocupação com a reciclagem, desde pequeninos através dos jogos que incutimos isso. Olha, queres-nos dizer um ou dois ou três jogos em várias secções que normalmente a rapaziada gosta mais de fazer? Olha, deixa-me cá pensar, jogos, temos tantos. Olha, nos lobitos eles gostam muito do mata, que é um deles tem uma bola e tem que acertar nos outros lobitos, e à medida que vai acertando nos outros lobitos, eles vão se pondo de parte. Hum. Depois temos outro pode ser, deixa ver, o do lenço, que temos um chefe com um lenço e está no meio do campo, e temos uma equipa em cada ponta. E depois cada lobito, por exemplo, tem um número. E o chefe chama pelo número 1, por exemplo, e os dois lobitos que têm o número 1 têm de ir a correr para ir tirar o lenço em primeiro lugar, Uhum. por exemplo. Sim, sim. Depois temos outros jogos, temos muitas estafetas, estafetas com varas, estafetas com bolas, temos estafetas com macas, eles têm que construir macas e depois têm que transportar um elemento da sua equipa na maca. Temos muitas músicas, temos Uhum. muitas canções, isso existe assim uma panóplia delas. Sim, sim. Vós nunca jogais ao jogo da mosca e da aranha, pois não? Não conheço esse jogo. Pois, olha, mas se calhar eles iam adorar. Aquilo são duas pessoas, a aranha e a mosca, quer um quer outro, estão com os olhos vendados. E a aranha tem que caçar a mosca. Estão os dois vendados e a aranha tem que encontrar a mosca. E a mosca tem que fugir da aranha. Como se a imaginar, nenhum outro se vê. Portanto, tem que andar a fugir um
a fugir É à fácil. mosca da aranha. Não é fácil, mas é muito divertido. Muito divertido. Às vezes demora muito tempo a caçarem, mas eles gostam que demore, porque é um desafio muito grande. Claro que eu acho que isto também escolhe muito as idades. Acho que até não digo os limites, mas logo a seguir os exploradores também já são capazes de gostar. Já. É, porque é um jogo que permite valorizar também os outros sentidos, a audição, o próprio olfato, que normalmente eles conhecem o cheiro uns dos outros, conhecem os ruídos do pisar no chão, eles têm que estar atentos a estes ruídos todos. E depois nem há sempre boi que está às vezes a assistir, os outros que estão a assistir, né, que podem ajudar o estrovar a caçar a aranha. Uns podem ser a caçar a mosca, uns podem ser amigos da mosca e querem ajudar a mosca a fugir da aranha, e outros podem ser amigos da aranha e ajudar a aranha a ir ao encontro da mosca. Olha, É um jogo já que envolve aprendi toda um a jogo gente. novo. É? Já aprendi um jogo novo. É verdade. Isto envolve, a brincar envolve as pessoas todas, porque eles têm que tomar partido de alguma forma por uns e por outros, né? Então todos têm que participar, ou podem participar, pronto. E depois pode variar de par, né? Pode fazer experiência com vários, depende do tempo que as pessoas tiverem. Há muitas coisas que. Olha, isso foi eu que ensinei, porque já não vim, ensinei num, num grupo de caminheiros. E eles adoraram essa experiência. Ainda oh Pedro, tu também tens realmente crescido ao longo destes tempos todos. És um homem de fé, és um homem crente, mas a maior parte dos jovens que estão a fazer este caminho, desde lobitos aos caminheiros, antes de chegarem ao fim destas caminhadas, também junto deles, em cada secção por onde eles passam, esta relação com a natureza, com os chefes, uns com os outros, pode ser uma forma de eles também chegarem a conhecer um pouco do amor de Deus e do amor dos outros, quer dizer, porque eles veem, conseguem ver ali coisas que as palavras não dizem. Se calhar vocês dão mais catequese, aqui dá mais, é um bocado exagerado, mas dão tanta catequese e tanta formação como professores e educadores, porque conseguem complementar aquilo que nos assentos da escola e da catequese não se faz, ou seja, é uma atividade quase que complementar, quase que mais ilustrativa, mais dinâmica. Não sentes que muitos dos jovens chegam mais depressa ao encontro do outro e de Deus através do caminho que fazem no escotismo? E eu acho que sentem e podem meter em prática muita coisa, porque uma das áreas que nós trabalhamos é a vertente espiritual, mas Sim. é como tu dizes, de uma forma prática, é cantar, é, temos momentos de reflexão, o contacto com a natureza, a boa ação, o serviço ao outro e o testemunho de um dirigente. Hum, e sem dúvida que se aprende e que se cresce muito na fé também hum, no escotismo, não tenho dúvida nenhuma. Essa comunhão entre uns e entre todos e a natureza é uma fonte de crescimento e enriquecimento. Pedro, de qualquer maneira, tu como chefe tens responsabilidades acrescidas, porque o chefe é sempre um líder. Como é que te sentes na pele de chefe? Eu sinto-me confortável na pele de chefe, porque é o que eu muitas vezes dizia aos caminheiros quando eu estava com eles. Eu sou o primeiro a defender-vos quando têm razão, mas também sou o primeiro a chamar-vos a atenção quando metem a pata na poça. E é muito aquele papel de irmão mais velho. Não somos professores, não somos militares, não é o exército, é o papel do irmão mais velho, do saber ouvir, do aconselhar, do orientar, de estar presente.
de estar atento, é por aí. Mas, Pedro, manter um agrupamento como o vosso nas Antas, no meio de uma cidade como o Porto, quando falo de uma cidade como o Porto, falo de cidades grandes, é um pouco difícil, não é? Porque as pessoas são muito móveis, não vivem sempre no mesmo sítio. Como é que é manter um agrupamento tantos anos assim vivo? Eu acho que é com dinamismo, com dinâmica, porque nós fazemos sempre atividades aliciantes e tentamos não cair na monotonia. E temos de ir ao encontro também do que os jovens querem fazer. O questionar os jovens o que é que querem fazer. E, é dessa forma. Nós neste momento estamos com 94 pessoas a contar com chefes. Estamos com este número, mas é verdade que também um grande número das pessoas que nós temos não são desta área de residência. Temos pessoas de todo lado, de Gaia, de Matosinhos. Aliás, é típico nas Antas, porque a paróquia das Antas quase que não tem metade das pessoas que lá vão. A paróquia? Sim, a paróquia, a freguesia, no seu todo, muitas pessoas que vão, que frequentam a paróquia, não são de lá. Eu acho que isso é um fenómeno que acontece em todas as paróquias hoje em dia. Sim, é paralelo a todas as paróquias. Mas eu acho que no Porto, nas Antas em particular, se sente um bocado mais isso. Porque as pessoas não moram no Porto, muitas delas trabalham no Porto. Outras moram fora do Porto, mas como trabalham no Porto, criam laços dentro da cidade, dentro do Porto. As cidades têm uma vivência muito diferente das aldeias, dos limítrofes, digamos assim. Deve ser muito diferente ser escoteiro nas Antas do que ser escoteiro em Anceta, em Baião, por exemplo. Eles têm uma vantagem em relação a nós, estão mais perto da natureza do que nós. Exatamente. Mas se calhar vocês têm uma vantagem em relação a eles, é que conhecem muito da natureza e têm mais necessidade de a conhecerem. Isso também é verdade. Há sempre duas vertentes, ó Pedro. Há uma coisa que normalmente acontece nestas festas etárias e até nas nossas também. Agora, nas cidades, sobretudo, há muitas ofertas, há muitos desafios, muitas propostas. Vós também sentindo que é difícil marcar atividades porque eles têm jogos, eles têm outras danças, têm outras atividades paralelas e que às vezes é difícil eles escolherem o que querem fazer porque para irem lá tem que faltar a outro. Como é que vocês conseguem juntar as atividades sem haver colisões de interesses? É difícil isso. Assim, nós se formos atrativos, eles vão querer ir às nossas atividades. Exatamente. Agora lá está. Os miúdos hoje em dia têm os desportos, têm a música, têm muitas propostas e muitas dão para conciliar, não é? Dá para fazer em horários diferentes. Agora aqui acho que o truque ou o segredo é tentar ser o mais cativante possível. Entretanto, Pedro, durante estes anos que tens de escotismo, o que é que te diz a experiência? São mais aqueles que passam pelo escotismo e saem depois, ou aqueles que vão ficando? Eu vou falar pela experiência que eu tenho no meu agrupamento, porque cada agrupamento tem uma realidade eu digo o teu, porque os outros, claro, é difícil. diferente. Eu acho que há idades mais complicadas de fazer com que. Há idades mais complicadas para as pessoas permanecerem, mas nós nas Antas costumamos ter um grande número de jovens que entram, por exemplo, nos Lobitos e permanecem até aos Caminheiros. O percurso termina nos Caminheiros, no escotismo. Depois os chefes já
já funcionam de uma forma diferente. Sim, Mas sim. estamos aqui a tentar que haja permanência das diferentes faixas etárias, porque depois as pessoas também, não é? Quando saem dos caminheiros e se forem convidadas a ir para ser chefes, para ser dirigentes, também estão no início de vida, estão à procura dos primeiros empregos, estão a pensar casar, Pois. ter filhos. Por isso, isto é bom nós termos pessoas de todas as idades, porque complementamos-nos uns aos outros. Se calhar os mais novos têm aquela força e a vontade e o sangue na guerra, e as pessoas com mais experiência, mais velhas, têm a sabedoria, não é? Têm as vivências e compensamos uns aos outros. Mas, Pedro, entretanto, quem terminar a secção toda de caminheiro, portanto, chega àquela idade determinada, se não for convidado para dirigente, tem que sair ou pode continuar? O objetivo do escotismo é criar Cidadãos. cidadãos com fé, cidadãos trabalhadores, cidadãos do mundo. Integrais, íntegros. O objetivo não é criar dirigentes. Por isso, Sim. o percurso acaba para todos aos 22, Sim. com uma cerimónia que se chama a partida. A partir daí é que as pessoas podem ser convidadas a ir para as equipas de animação. Mas, entretanto, quem não for convidado, é assim, porque nem todos são convidados, ou me parece. A pessoa não se pode fazer convidada, tem que ser convidada. Eu até posso fazer a partida e não querer ser chefe, não é? Sim, mas imagina que há elementos agora nos caminheiros, eu não digo só nas Santas, digo em qualquer, Sim. em qualquer parte da diocese, ou do país, ou do mundo. Chega ao final da caminhada, chegou a hora de partir, de dar a partida, mas não é convidado, porque pode não ser convidado. Ele, se quiser continuar, tem forma de continuar? Assim, normalmente, se a pessoa tiver disponibilidade, É convidado. se tiver vontade, se tiver perfil, a pessoa, à partida, poderá ir para dirigente, não é? Falaste uma coisa importante. O que é? Que história é essa de ter perfil? Qual é o perfil de um líder, de um dirigente, de um chefe? Primeiro tem que estar disposto a servir o outro. O chefe tem que ser pequenino. O chefe não é grande. O chefe é o mais pequenino, é a raiz da árvore, é aquela parte que não se vê, mas que sustenta. Sim. Depois tem que ter disponibilidade, tem que ter serviço, tem que ser uma pessoa responsável, porque vai lidar com jovens. Tem que ser uma pessoa responsável. Sim. E isto é a base, tem que ter maturidade cristã. Sim. É a base, isto é a base. Sim. Mas o líder, as características do líder muitas vezes já são inatas, porque só a formação não chega. Ou nasce com essas capacidades, ou então dificilmente se conseguir, porque ter responsabilidade pode-se aprender, ser comprometido pode-se aprender, mas saber liderar um grupo nem só se aprende, tem que ter alguma vocação para isso. Porque há pessoas. Mas Sim. nos chefes, depois também há diversos cargos. Há o chefe de unidade, que é quem lidera, por exemplo, a equipa de chefes que está nos lobitos. Sim. E depois tem mais um conjunto de chefes também a animar esse grupo. Por isso, aí o líder seria o chefe de unidade, Que mas tem sempre alguém tem a dos restantes chefes. Em que o ajuda a tomar as decisões mais adequadas. Claro. Há uma hierarquia, queres tu dizer, que está estipulada desde o topo até à base, digamos assim.
todos vós tendes esse sentido de interajuda e de respeito mútuo. Entretanto, o vosso agrupamento tem um número. O número do agrupamento é o 391. 91. É um número muito bonito, fácil de decorar. Diz-me também uma outra coisa em relação ao vosso agrupamento. De todas as atividades que vocês têm feito até hoje, no teu tempo, claro, de dirigente, qual foi a atividade que vos deu mais trabalho, mais esforço e até mais vontade de realizar, que até agora concretizaram e pronto, e que deu gosto de ter feito? Porque há algumas são muito mais fáceis de organizar, são muito mais vulgares, digamos assim. Outras são menos. Pronto, acontece menos vezes e às vezes a primeira vez que acontece são mais difíceis, digamos. Qual foi até agora a mais difícil e a mais desafiadora que tu vistes pela frente? A mais desafiadora que eu tive como dirigente foi uma atividade que nós fizemos com os lobitos e com os pioneiros, em que nós fomos a Roma e a Assis, em Itália. Isto porque o patrono dos lobitos é o São Francisco de Assis, e eles pensavam que era uma história, que não existia Assis, e nós tivemos que os levar lá para eles conhecerem Assis. Já acho que foi das que deu mais trabalho, mas também foi das que mais encheu o coração em concretizar. Olha, Pedro, entretanto, vocês, quando vão acampar, isso já acontece com muitos, estão indo pedir para fora convosco, não é? A primeira vez que isso acontece, suponho que é um bocado difícil para os miúdos e para os pais. Pela tua sensibilidade, para quem é que é mais difícil? Para as crianças ou para os pais? Este tempo de separação, este fim de semana, estes 2 ou 3 dias, às vezes até uma semana. No primeiro acampamento? Sim, sim. Aí eu acho que custa para os dois. Porque não estão habituados a estar separados, sim, porque sim. os pais estão sem saber, não é? Sem saber como é que está a criança, e se calhar ao jovem pode gostar ou não, pode estranhar ou não, também dependendo do tipo de atividade que tem, mas normalmente o momento nos acampamentos, se calhar os mais pequeninos custa mais, é a parte da dormida, não é? Fora de casa. Sim. Sempre quando eles estão entretidos com as atividades, até se esquecem que estão fora. Para eles é divertido, é cómodo, digamos assim. Mas já vos aconteceu de alguma criança querer ter que regressar ou conseguiram contornar isso? Eu desde que estou, eu se não me engano, eu acho que nunca tive nenhum pai a ir buscar lá um lobito, mas normalmente quando nós ligamos a seguir à hora do jantar, ou antes da hora do jantar, que é normalmente o horário que eles ligam para os pais, há assim um ou outro que quando fala ao telemóvel que fica com alguma saudade. É natural, até nós que somos crescidos sentimos isso, não é? Claro. Agora, Pedro, mas também há secções e vários agrupamentos que relatam histórias desse género, mais intensas, outras menos intensas, mas uma das coisas que se nota muitas vezes, e os chefes queixam um bocado disso, é que os pais, há alguns deles, não sei se no vosso caso a maioria, se a minoria, são pouco presentes, ou seja, não fazem muito caminhada com os filhos, ou seja, quando vocês fazem espaço aberto para entrar pais e filhos, os pais muitas vezes não aderem. No vosso caso, como é que tem sido isso? Eu acho que é como em todo lado, não é? Nas escolas há pais mais presentes, Sim, outros sim. mais ausentes, na catequese a mesma coisa, nos coteiros É também igual. temos pais que são muito presentes e nos ajudam muito, e temos outros que estão um bocadinho mais ausentes.
Que atividades é que vós tendes organizado mais recentemente para angariar fundos? Mais recentemente não temos Sim, organizado. tirando este ano e meio, que é para esquecer esse nível, antes da pandemia, que Antes da atividades? pandemia, eu acho que a última que nós fizemos foi, se não me engano, foram as janeiras. Cantar as janeiras. Sim, sim. Vós tendes que ter realmente meios para manter o agrupamento, para pagar algumas despesas, que senão fica muito doloroso, como é óbvio. E normalmente as pessoas que circundam as aulas, que estão nas antas, aderem às vossas iniciativas? Aderem. São sensíveis. São sensíveis. São sensíveis. São sensíveis. Pedro, também, tu no início falaste da importância que o teu avô teve na tua vida para tu seres escoteiro. Eu sei que tu entraste por fora da hora, porque querias ter-lhe dado essa alegria de ser escoteiro com ele ao vivo, isso não foi possível. Nós não sabemos se não seria pior, se calhar foi melhor assim, não sei. São sempre respostas que ficam por dar, mas se tu pudesses voltar atrás, tinhas entrado antes? Ou foi bom ter feito esta experiência de ter saído, ter voltado num tempo que foi oportuno, que sentiste esse chamamento, até como obrigação para, para com o teu avô, digamos assim? Eu sou uma pessoa muito decidida. Eu acho que se estivesse outra vez nessa situação, a reação ia ser outra vez a mesma, não ia? Exatamente. Porque ia ser outra vez criança, Sim, não sim. ia pensar da forma como penso hoje. Por isso, muito possivelmente, não ia gostar da mesma do dia que tive, não é? Sim, sim. Agora que, sem dúvida, que me ajudou no meu crescimento, ajudou, e se calhar se tivesse entrado como lobito, não sei se o que me fazia aprender ao grupo se seria a mesma intensidade ou não que teve quando entrei como explorador. Pedro, eu acho que é uma situação difícil que às vezes pode acontecer muitos escoteiros. Tu vais casar, vais construir família, em princípio a tua noiva também é escoteira, pronto, bom, e de continuar ligado ao escotismo. Um dia podereis ter filhos. Se os vossos filhos chegarem a lobitos ou qualquer outra secção e fores tu que lá estejas, isso é possível, mas é incómodo, não é? O pai ou a mãe estar à frente da secção em que estão o filho ou filhos. Isso é possível, mas eu não quero estar nessa situação. Não é muito agradável, pois não, não é muito fácil. Quero ser mais exigente com ele do que com os outros. Pois, eu acho que. Mas pode acontecer, não pode? Pode não haver outra secção igual, ou porque podem ter uma secção só e não poderem desfazer-se do dirigente para outra secção, tem que ficar naquela. Pode acontecer. Por acaso também acho que não é muito agradável. Realmente, eu pessoalmente não queria que o meu pai fosse dirigente da minha secção, se não fosse escutar. O meu pai ou a minha mãe, claro. Olha, diz-me uma coisa, a nível sobre o escotismo, ainda durante este tempo tu estás a participar como dirigente e como quando eras escoteiro também, era e vai ser sempre. O escoteiro nunca deixa de ser escoteiro. Tem havido mais adesão da parte do sexo masculino ou do feminino? Agora está a começar a ser mais feminino. Então Agora, sejam mais homens. agora, o escotismo de antes era só para homens. É só para homens. Antes era só para homens, mas eu ainda não estava no agrupamento. Depois, mais tarde, começaram a entrar as chefes mulheres na alcateia, e depois começaram a aparecer as primeiras caminheiras, isto nas antas, e, por exemplo, eu quando entrei nos exploradores havia 2 patrulhas só de meninos e 2 patrulhas só de meninas. Estávamos os rapazes e as raparigas na mesma secção, mas separados.
Depois, mais tarde, no meu último ano de explorador, é que passou a ser misto. Mas é mais interessante haver misto, não é? É mais natural, digamos assim. Eu acho que o crescimento é diferente sendo misto, porque aprendemos a respeitar A as diferença. pessoas. Exatamente. Vocês no vosso agrupamento, eu quando falo no agrupamento, é interessante que tu estás presente mais ativamente, tem aparecido crianças, jovens com deficiências integrados no agrupamento, ou não tem aparecido ninguém com qualquer deficiência? Tem. Tem. Nós, neste momento, temos 3 meninos. E como é o idar, como é a vossa relação com eles e deles convosco e com os companheiros da A secção? nossa relação com eles tem que ser igual à relação com os outros, sabendo que têm especificidades diferentes, precisam de um acompanhamento diferente, mas tem que ser igual. E nós temos que fazer com que o grupo, isto nos mais pequenos, com que o grupo perceba que nós somos todos diferentes e que temos que nos ajudar todos uns aos outros, porque a minha dificuldade pode ser a qualidade da outra pessoa. E Sim. eles, como grupo, têm que se ajudar mutuamente. Uma das dificuldades que se pode pôr, eu não sei que tipo de deficiência os meninos têm, as crianças têm, mas se for uma deficiência mais acentuada, que não andem muito bem, que têm que andar de cadeira de rodas, por exemplo, não é muito fácil integrá-los nas atividades a nível de acampamentos, ou conseguires fazer isso. Eu não tenho essa experiência de pessoas com cadeira de rodas, mas eu conheço agrupamentos que têm e conseguem adaptar as atividades para que ninguém fique de fora das atividades. Sim, sim. E é um desafio aliciante, difícil, provocador, como é que classificas isso? E eu acho que é uma mistura Tudo. desses sentimentos todos que tu descreveste, porque eu assisti a uma menina de cadeira de rodas a ir a Drave, que é uma aldeia que não é possível chegar lá de carro, tem que se caminhar por uns trilhos pela montanha para conseguir lá chegar. E eu vi um grupo de caminheiros a carregar essa caminheira até lá. E Sim, isto sim. acho que é um desafio e que mostram o espírito do grupo, que se calhar o mais fácil era dizer, olha, tu nesta atividade não vais. Exatamente. Era isso que eu gostava de ouvir. É que realmente não há exclusão, ou seja, tentam incluir sempre. O objetivo é esse, Isso. é onde está um, estarem todos. Tem todos. E eu, a nível nacional, eu sei que esta pergunta é um bocado difícil, mas se calhar tens uma perspectiva também, uma visão mais geral. Sentes que há vários agrupamentos que têm pessoas com deficiências assim visíveis, ou é raro acontecer? Tens assim uma perspectiva do que acontece no nosso país? Eu acho que nesse aspecto estamos a conseguir ter mais pessoas com necessidades especiais nos agrupamentos. Da realidade que eu tenho visto tanto aqui na região do Porto como nas outras, como Sim, sim. nas outras regiões do país, eu tenho visto agrupamentos que têm elementos com necessidades especiais. Agora, poderá também acontecer situações em que não haja um número suficiente de dirigentes num agrupamento para poder receber pessoas com necessidades especiais. Sim, E sim, se não depende. tiver condições, mais vale não receber do que receber E e não dar. não cuidar em condições, não dar oportunidade em condições. Correto. Ó Pedro, mas quando se fala em escuteiros, também há dirigentes com necessidades especiais? Ou é pontual isso? Eu não conheço.
Pois, eu pergunto isso porque eu nunca, no pouco que tenho contactado com agrupamentos, e confesso que no Porto é muito pouco, é mais em Braga, embora pouco ou nada tenha a ver com Braga, é engraçado que em Braga tenho tido mais procura da minha presença lá do que aqui no Porto. Mas, de qualquer maneira, a realidade que me parece é que não há assim muito. Não há ainda dirigentes com deficiências, pelo menos aquelas deficiências. Eu conheço um que tem baixa visão, portanto é deficiente visual, mas ainda vê qualquer coisa. Mas a deficiência visual, não sendo completa, não é de todo limitativa, e mesmo que seja completamente cego, pode perfeitamente integrar uma equipa e trabalhar como outra pessoa qualquer. A pior é quando tem deficiências físicas, porque muitas vezes as atividades não são muito fáceis de se realizar com essas condições físicas, de limitações físicas. Mas é um caminho que se faz e vai-se fazendo, como é óbvio. Pedro, entretanto, há uma pergunta que está aqui a matralhar na minha cabeça e que está a matralhar na cabeça de muita gente. Muitos dos dirigentes, devido às suas situações de vida que vão alterando, o emprego, o casamento, os filhos, deixam de ter oportunidade, sobretudo por causa dos empregos e até do casamento, porque às vezes o companheiro ou a companheira não são escuteiros e não vão lidar muito bem com a situação de estarem sem marido, sem esposa, durante uma semana, durante vários fins de semana, porque as atividades não são só de acampar, há muitas outras atividades, reuniões que tiram muito tempo. No teu caso, a tua noiva também é escuteira, mas tem uma atividade profissional, ela tem outra. Vem aí um caminho que de traçar juntos. Como é que perspectivas do teu futuro? Achas que a tua atividade profissional pode, e a tua atividade depois cívica e civil pode interferir também com estas atividades que tu tanto gostas dentro da área do escotismo? Ou seja, a tua profissão, sobretudo, porque é uma profissão que existe, de certeza, o engenheiro civil tem exigências de trabalho muito grandes, como é óbvio, não é fácil. Como é que resta tempo para vocês desempenharem as funções todas cabalmente? Olha, o tempo, eu costumo dizer que aquelas pessoas que mais fazem são as que conseguem arranjar sempre tempo para fazer mais. E que às vezes temos que conseguir fazer a multiplicação das horas, que em vez do dia ter 24 horas, tem mais do que essas horas. Eu acho que aqui o segredo é, é uma pessoa realmente gostar e querer e ter força de vontade. Agora, claro que se chegar a um ponto na minha vida em que eu não consiga dar o que dou neste momento, tenho que fazer escolhas e tenho que me adaptar e tenho que reduzir as coisas que eu faço, não é? Pedro, um dia destes nós vamos falar sobre a tua profissão de uma forma mais abrangente. Mas eu hoje gostaria de saber como é que foi para ti tomar a decisão dessa área da engenharia. Ou seja, tu estudaste, tu fizeste um percurso académico, quando e como é que tu decidiste enverdar pela engenharia civil? É uma pergunta complicada. Olha, eu acho que a queda pelas construções começou quando eu era pequenino e eu gostava muito de brincar com Legos e acho que começou a partir daí, dos Legos. Depois, mais tarde, nos coteiros, nós também fazemos muitas construções em madeira, nos acampamentos, construímos mesas e cozinhas e pórticos, e isso também de certa forma me deve ter aliciado para enverdar nesta área. Sem eu me aperceber, lá está, mais uma vez voltamos àquilo que nós fazemos nos coteiros, através do jogo, através da brincadeira, sem ser assim de uma forma muito direta, se calhar ficaram aqui algumas coisas que me levaram depois a optar. Uhum.
Pedro, a tua partilha é interessantíssima, é muito rica. Falamos de coisas, já viram aqui outros escuteiros, todos eles diferentes, todos eles com uma riqueza muito própria. Tu foste mais uma pessoa. E engraçado é que são todos aqui da região norte, pronto, e sobretudo daqui da Diocese de Porto. Embora eu colabore mais com a Diocese de Braga, estranhamente aqui na Diocese de Porto já entrevistei 30 escuteiros. Isto parece um paradoxo, mas é a realidade. E todos eles muito jovens. A mais jovenzinha tinha 17 anos, agora tem 18. O mais velho tinha 30 e tal anos, tu tens 31, portanto estás na média. Foram todas partilhas muito ricas. E eu quero-te agradecer imenso a tua disponibilidade, que eu sei que não é muito, mas eu logo nesta fase em que estás bem atarefado, com a tua vida particular e não só, quero-te agradecer mesmo a tua disponibilidade, a maneira como tu genuinamente foste respondendo, ou perguntas mais difíceis que tu superaste. Estás habituado, és discuteiro, estás habituado a superar obstáculos e barreiras. Eu queria deixar-te um abraço de gratidão por todo o empenho que fizeste por tentar o teu melhor aqui nesta entrevista, e pedir-te, tu foste já enviado, vais ser enviado também por mim, para seres também responsável no sucesso deste programa de Gente com História. Porque Gente com História só se pode fazer se houver gente que queira e possa partilhar com outras pessoas as suas experiências. Aquilo que eu te queria pedir é, caso conheças pessoas que possam vir um dia aqui, não tenhas problemas, podes partilhar o meu contacto, podes pô-las em contacto comigo, assim como aqueles que nos estão a ouvir, podem entrar em contacto comigo com o e-mail, através do e-mail contosreais@gmail.com. E de resto, eu quero mesmo agradecer-te mais uma vez e, olha, um destes dias vamos nos encontrar aí sim para falarmos de outras questões, de outros aspectos que são importantes também na tua vida, têm sido importantes. Está combinado, Pedro? Está Obrigado. combinado, podes contar comigo. Eu é que agradeço. Não, tens que agradecer. Obrigado, Pedro.